Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos a mais um módulo de Sociologia 1. Nesse módulo, nós vamos tratar das instituições sociais e da socialização. Vamos ao nosso primeiro tema. Em nossos estudos sobre os clássicos da sociologia, vimos que Durkheim define instituições sociais como conjunto de normas, crenças e valores definidos socialmente e que tem como objetivo orientar os grupos humanos. Para esse sociólogo, as instituições são formas de controle, orientação, proteção das funções que são exercidas pelas pessoas. Escola, família, hospitais, igrejas estão presentes em diferentes sociedades. Por isso, ele chama essas instituições de universais. Segundo Durkheim, elas são fundamentais para que a sociedade se desenvolva de forma harmônica, porque são elas que permitem o fortalecimento das normas, das regras e das leis, e isso vai formar o quê? Uma consciência, um pensamento coletivo, que vai facilitar a integração dos indivíduos na sociedade. Imagine você o caos se cada indivíduo resolvesse desrespeitar as regras, as normas, as leis. E quando isso acontece, ele vai dizer que vão surgir conflitos, o que ele chama também de anomia. Para Karl Marx, nas sociedades capitalistas existem duas classes sociais. Uma formada pelos proprietários, que detém os meios de produção, e outra formada pelo proletariado, que são aqueles que têm a força de trabalho. Para ele, as instituições sociais exercem o papel de reafirmar a condição de conflito que resulta desses interesses diferentes, da interdependência e das contradições que existem entre essas duas classes sociais. Nas sociedades capitalistas, as instituições elas tendem a contribuir para a divulgação e a defesa das visões de mundo, das ideias das classes dominantes, que são formadas pelos proprietários. Dessa forma, a maioria dos indivíduos apenas reproduz, imita essas visões de mundo. Porém, há grupos ou indivíduos que são conscientes da sua condição de explorados e, com isso, lutam pela transformação social. Para Weber, quando se trata das instituições sociais, é importante observar como se ocorrem as relações sociais em uma localidade ou situação, na qual um indivíduo espera determinada conduta de outro indivíduo, de acordo com os sentidos compartilhados socialmente. Por exemplo, se um grupo de pessoas cumprimenta alguém, ele espera que esse alguém responda. Assim como se um indivíduo acena para outro indivíduo, ele espera que esse indivíduo corresponda àquele aceno. Mas o que leva um indivíduo a aceitar ou obedecer uma ordem e responder conforme as regras sociais? Segundo Weber, o que leva o indivíduo a aceitar ou responder é a estratégia de dominação e obediência. Em outras palavras, existem grupos ou indivíduos que têm o poder, a autoridade, a capacidade de se fazerem obedecer, serem seguidos, atendidos em suas solicitações, e outros indivíduos ou grupos para quem parece correto ou legítimo orientar suas ações pela conduta do outro. Para ele, o que chamamos de instituições sociais nada mais são do que organismos que só têm sentido a partir dessas relações, dessas ações sociais, que as formam. Assim, quando a família, escola, hospital, uma empresa deixar de manifestar ações sociais com sentidos, eles perdem o seu
significado. Por exemplo, um hospital, ele tem como sentido, as suas ações, elas estão voltadas para o quê? Para garantir a saúde, o bem-estar das pessoas. A partir do momento que um hospital ele não consegue, por meio das suas ações sociais, atingir esse objetivo, ele não tem o porquê desistir. A mesma coisa podemos pensar em relação à família. Qual que é o papel da família? É de proteção, né? De sobrevivência dos indivíduos. Se uma família não consegue proteger ou garantir a existência dos seus membros, ela vai se enfraquecer. A tendência é ela deixar de existir. Em relação aos clássicos, para os três autores, que são Durkheim, Marx e Weber, nós podemos observar que todos eles entendem que as instituições sociais elas são interdependentes, né? Uma depende da outra. Seja lá em Durkheim, para garantir a harmonia social, seja em Marx, com a relação de conflito, ou seja em Weber, para a manutenção das ações sociais. Geralmente, a maioria das pessoas associa a palavra instituição social à organização de pessoas. Assim, provavelmente, se eu perguntasse a vocês ou pedisse exemplos de associações sociais, teria como resposta, talvez, a Associação da Maria Capoeira, escolas, a sua família, o IFMT, lojas, postos de saúde, supermercados, o sindicato rural, entre outros. Esses exemplos, no geral, estão ligados à ideia de que existe um padrão de controle, uma forma de regulamento da conduta do indivíduo que é imposta pela sociedade. Ainda há aqueles que definem uma instituição social como uma grande entidade, um ser quase metafísico, sobrenatural, superior, como o Estado, a economia ou sistemas educacionais. Porém, nessas definições aparecem ainda as ideias de procedimentos organizados e regulados por lei. A partir de agora, veremos uma outra abordagem sobre instituição social que foi elaborada pelos sociólogos austríacos, o Peter Ludwig Berger e a Brigitte Berger. Se eu perguntasse a vocês qual é a primeira instituição pelo qual os indivíduos passam, muitos de vocês me responderiam: hospitais, família, escola. Porém, os sociólogos austríacos Peter Berger e Brigitte Berger consideram a linguagem como provavelmente a primeira e mais importante instituição na vida de diferentes grupos sociais. Eles também chamam a atenção para o fato de que outras instituições, como as que eu já citei, dependerem, derivarem da linguagem para elas poderem existir, né? Então, se eu falar para vocês clube de campo, eu estou usando a linguagem, né, no caso aqui oral, para poder transmitir a minha mensagem, e alguns de vocês vão ter um conceito sobre o que seria um clube de campo em mente, e outros não, né? Mas eu preciso dessa linguagem para estar sinalizando, para estar dando significado e definições. Esses sociólogos afirmam que a linguagem ainda possibilita dar significados à realidade, estabelecer inúmeras relações, transmitir cultura, socializar-se, compreender os papéis sociais vigentes, entender os valores morais, promover a identidade social. A linguagem, ela garante justificação para o estabelecimento
de relações de poder. Ela também pode ser um meio pelo qual se orienta os indivíduos a cooperarem, a entender o que é construído ou estabelecido. Ela possibilita você criar as regras de determinadas questões em benefício de algum grupo ou de toda a sociedade. Segundo os sociólogos Peter Berger e Brigitte Berger, as instituições sociais possuem as seguintes características fundamentais: exterioridade, objetividade, coercitividade, autoridade moral e historicidade. Em relação à exterioridade, é algo que está pré-estabelecido e que não depende da vontade do indivíduo. Por exemplo, nós falamos a língua portuguesa. Provavelmente, muito antes de você nascer, já se falava a língua portuguesa em nosso país. Talvez alguns de nós venham a falecer e a língua portuguesa vai continuar, né? Independente da nossa vontade, né? Mesmo que a gente quisesse falar uma outra língua, a gente até pode aprender, mas estabelecer ela como língua oficial, nacional, já é um processo muito difícil, tá? Bom, a linguagem é uma realidade, então, externa a um indivíduo particular. Isso significa que muitos elementos que compõem a linguagem são obrigatórios e resultam de escolhas não específicas e individuais, né? É o coletivo que decide isso. Significa que o sistema de signos, né, os símbolos, que o ser particular utiliza para se expressar, existe e funciona independentemente dos usos que ele faça desse sistema, né? Então, se a gente quiser inventar algumas formas para nos expressarmos, a gente só vai ter sucesso em utilizar essas expressões, sejam elas verbais ou escritas ou gestuais, se outras pessoas reconhecerem aquilo. Não é uma coisa que só depende da nossa vontade, da nossa criatividade, tá? Por exemplo, objetividade. As instituições sociais precisam ter uma finalidade, um objetivo, um porquê. Como eu já disse para vocês em outra parte dessa aula, todas as instituições elas têm um papel social, né? Então, no caso da linguagem, ela é a comunicação. Ela representa um mundo em si mesma, né? Ela apresenta inúmeros significados, alguns mais claros, outros mais obscuros, digamos assim, que precisam ser interpretados. Os objetivos da linguagem, no caso da linguística, né, não é algo que é produzido por um indivíduo, mas por aqueles que dialogam sobre uma questão comum, né? Eles vão trazer em suas falas aquilo que eles entendem sobre aquele assunto e que tornam disponível para qualquer uso e proporcionam a comunicação. Assim que acontece, se a gente pensar na objetividade da instituição da linguagem, né, tem regras que vão regularizar, né, essa instituição, que precisam ser aceitas e experimentadas socialmente, né? Podemos pensar em N coisas. Podemos pensar, por exemplo, no uso de gírias. As gírias, elas podem ser aceitas em alguns grupos e elas também só vão ter significados para determinados grupos, né? Se alguém chega com uma gíria que você desconhece, aquilo pode não ter nenhum significado para você. Assim como também, dependendo do local, da instituição em que você está, você não vai poder fazer o uso de determinadas gírias, né? Então, existe todo um jogo aí de significados e significantes que a gente precisa entender.
Coercitividade. As instituições adquirem uma espécie de autoridade, poder. Os indivíduos que desrespeitam as regras estabelecidas por elas podem ser punidos. Assim, o Estado manda prender o homicida, a igreja ela vai excomungar o fiel, a loja de roupas de grife pode tratar com desdém um cliente que anda mal vestido. As punições, elas variam. Elas vão desde um simples olhar de reprovação até o encareceramento, passando ainda pela ridicularização pública e pela segregação social. Em todas as situações, só pode haver sanções ou punições se a coletividade reconhecer a autoridade da instituição que as aplica, né? Então, precisa sempre dessa legitimação do coletivo para que a coercitividade seja vista como algo válido, como algo correto. Autoridade moral. Toda instituição deve combater as ameaças de descumprimento ou ridicularização das regras estabelecidas. Isso geralmente ocorre por meio do uso de alguma forma de coerção, de força e até mesmo de violência. Imagine você uma pessoa que vai participar de um evento internacional, precisa cantar o hino nacional brasileiro e ela esquece a letra, né? Ou alguém que vai dar uma palestra e não sabe, não domina o assunto. Um jornalista que não sabe escrever utilizando as normas cultas do português, né? Esses são exemplos de autoridade moral, ou seja, existem regras que precisam ser respeitadas. E quando o indivíduo, por qualquer motivo, deixa de descumprir, de desrespeitar essas regras, ele se sente envergonhado, ele se sente culpado. A quinta e última característica é a historicidade. Como já falei para vocês, uma instituição ela pode existir antes de um indivíduo nascer e continuar mesmo após a morte dele. Geralmente, as instituições sociais fazem parte das ideias acumuladas por um longo período de tempo em determinada sociedade. Às vezes, essas ideias vêm de nomes e rostos que nós até desconhecemos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe um legado que é construído pelas gerações passadas e é usufruído pelas pessoas no presente. Pensamos, por exemplo, na língua portuguesa. A sua origem é do latim e ela foi levada para a Europa por meio de soldados romanos. E hoje nós utilizamos, fragmentos daquela língua antiga que foi se transformando ao longo da história. Nesta aula, vimos que, a depender da abordagem teórica a ser adotada, as instituições sociais podem receber diferentes interpretações acerca da sua natureza, do seu papel dentro da sociedade. Para a sociologia funcionalista de Durkheim, as instituições são consideradas vitais para a manutenção da harmonia social. Já no materialismo histórico dialético de Marx, elas mostram as contradições, as desigualdades sociais advindas dos interesses de classes. Na sociologia compreensiva de Weber, as instituições expressam os sentidos, que vêm do quê? Das ações e das relações sociais estabelecidas entre os indivíduos. Também vimos que para os sociólogos Peter Berger e Brigitte Berger, a linguagem é a principal
instituição de uma sociedade e que vai permear e possibilitar a concretização de todas as demais. Terminamos a nossa aula por aqui. Sugiro a vocês que vejam o vídeo novamente, anotem as principais informações, anotem também as suas dúvidas, procurem os monitores de sociologia, participem dos plantões de dúvidas de sociologia, tentem fazer todas as propostas colocadas para vocês, que isso é muito importante. E qualquer coisa, enviem também mensagem lá no Google Classroom.